Boa tarde a todos os trabalhadores da educação de Carlinda, boa tarde aos nossos conselheiros. É com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade aos nossos ciclos de estudos e hoje vamos continuar na parte 2 com o Código de Ética, a Lei Municipal 1082/2018. Maria, o que é o Código de Ética? Vamos saber? O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ou Código de Ética do Servidor Público do Brasil, é um manual de conduta para os servidores públicos federais do Brasil. Foi aprovado por meio do Decreto 1171, de 22 de junho de 1994. A emanação do documento manda que todo servidor público busque autorrefletir-se na magistratura do serviço público, entendendo que sua função serve ao engrandecimento da nação. O texto conclama a comunidade de servidores públicos que a consciência aos princípios morais para com o bem público também refletirá na vida do próprio servidor, pois seu salário é custeado pela comunidade de contribuintes, que inclui o próprio servidor. Dispõe que o trabalho desenvolvido pelo servidor deve ser compreendido pelo próprio servidor como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão e integrante da mesma sociedade. Em síntese, como um termo genérico, são considerados agentes públicos do Brasil todos os indivíduos que desempenham funções de natureza pública, ainda que de forma temporária ou sem remuneração. Então, isso é o Código de Ética, gente. É a conduta do servidor público mediante ao ente federado que ele presta seu serviço. Quem que é da esfera federal, né, vai seguir o Código de Ética Federal. Quem que é da esfera estadual vai seguir o Código de Ética do Estado. E quem é do município, da esfera municipal, vai seguir o Código de Ética do município. E o Código de Ética do município foi feito através de uma lei, né, que foi sancionada em 2018, muito tempo após a do Servidor Público Federal, que foi em 1994. Então, nós vamos conversar bastante sobre o Código de Ética, quais que são as nossas condutas, qual que é a importância, a representatividade e a responsabilidade de cada um de nós servidores públicos, ok? E a que princípio esse Código de Ética rege? O princípio da legalidade está expresso em texto constitucional, assim como da impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, a administração pública tem 5 princípios: o da legalidade, impessoalidade. O que é legalidade? Você tem que seguir somente o que a lei permite, o que é legal, o que está expressamente escrito na lei. Impessoalidade: quando nós participamos da administração pública, nós temos que ser impessoal. Por quê? Porque a administração pública é o bem comum, né? Ela segue o bem comum e trabalha em prol do bem comum, não em prol de mim, Maria, pessoa, não em prol do Joaquim, pessoa, é em prol do todo. Então, temos que seguir o princípio da impessoalidade em qualquer esfera que nós trabalhamos aí da administração pública. Publicidade. O que é publicidade? Nós temos que publicizar todos os nossos atos, a não ser que esteja em segredo de justiça. Vocês podem olhar na Constituição Federal. Se estiver em segredo de justiça, não. Mas todos os atos que ocorrem dentro da Secretaria de Educação, na Prefeitura Municipal, nas escolas, nos nossos conselhos, tem que haver publicidade. Todos devem conhecer tudo na administração pública. E às vezes a gente cobra tanta publicidade dos órgãos maiores, por exemplo, da Prefeitura, da Secretaria, né? Ou de qualquer órgão, mas esquecemos de lá no chão da escola dar publicidade aos nossos atos. Às vezes temos o costume de jogar para debaixo do tapete tudo que ocorre lá. Se for acerto, vamos publicizar. Se for erro, vamos esconder. Não. Todo e qualquer ato nosso, independentemente se for de acerto ou erro, tem que haver publicidade.
Esse é um princípio da administração pública também. Moralidade. O que é moralidade? Nós temos que agir com moral, com ética. Vocês vão saber o que é moral, o que é ética daqui a pouco, que eu vou discorrer certinho sobre o que é esse, né, essa palavra tão, né, significativa que nós falamos todos, né, nós falamos tanto, fulano é imoral, ciclano é imoral, ou fulano não tem ética, né? Vamos saber daqui a pouquinho o que realmente quer dizer moral e ética. E eficiência. Então, está aí os 5 princípios básicos aí da administração pública. O que é essa eficiência? Nós temos que ser eficiente. Por quê? Porque nós somos os representantes da administração pública. É através de nós que o público acontece, a administração pública acontece. Se nós não fazermos com eficiência, não, a gente tem o costume de xingar político X, político Y, né? Sobre, não está acontecendo por causa disso, não está acontecendo por causa daquilo, mas muitas das vezes nós, profissionais, servidores públicos, deixamos a desejar, né, no exercício de nossa profissão, acarretando prejuízo ao, né, município, né, à administração pública e somos ineficazes, né, nos nossos afazeres, prejudicando aí, né, a administração no todo. Temos que ter eficiência nos nossos serviços. Então, o texto conclama, né, já falei que é de 1994, o termo conclama que a gente tem que ter princípios morais, né, porque o salário, o meu salário, o seu salário, servidor público, é custeado pelo povo. É o povo que paga o nosso salário. Inclusive, nós mesmos pagamos o nosso salário através dos nossos impostos, custeamos os nossos salários através dos nossos impostos. E como nós, pagadores que somos dos nossos impostos, das nossas obrigações, o que nós queremos? Uma administração pública eficiente. E se nós não sermos eficientes, nós mesmos estamos nos lesando, porque nós somos beneficiados pelos nossos próprios impostos, ok? Pelo nosso próprio trabalho. Hélio Lopes Meireles, em sua obra administrativa brasileiro, define que a legalidade como um princípio de administração, está lá na Constituição Federal, artigo 37 do caput. Significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, caso for necessário. Olha para vocês ver a responsabilidade. Temos que seguir o que está na lei. Temos que ser legalistas. Se nós não respeitarmos o princípio da legalidade no exercício da função pública, nós vamos estar sujeitos, sob pena de praticar o ato inválido, mesmo que você fale assim, mas eu vou fazer isso, não é legal, mas é moral. Vou estar ajudando. Gente, não podemos. Se a lei permite, beleza. Se a lei não permite, não pode. E aí a gente pode responder por ato inválido e expor-se à responsabilização disciplinar, né? Que é um processo administrativo disciplinar, civil, quando sair daqui da prefeitura, civil e criminal, conforme a atuação do caso, né? Talvez é um caso mais simples, para por aqui mesmo, mas conforme o caso, pode ir para a justiça, a gente pode responder civil e criminalmente por nossos atos
inválidos aí na administração pública, ok? Vamos para o nosso próximo slide? Aí há um contexto, né, muito grande sobre o que é moral. Uns falam que é isso, outros falam que é aquilo e assim por diante. Então eu resumi, né, essas duas palavras, ética e moral, para nós discutirmos um pouquinho o que realmente é a moral. Moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto a ética é um comportamento moral, individual, racionalizado a uma espécie de filosofia da moral. Portanto, a ética, no contexto organizacional, diz respeito ao profissional que cumpre as suas atividades segundo os princípios estipulados pelo empregador. A ética profissional, assim, é entendida como os parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma profissão ou empresa, para facilitar que tais preceitos sejam seguidos. Cada ramo conta com seus códigos de ética. Em resumo, a ética profissional consiste na aplicação dos conceitos morais e da cultura social, que foram aceitas no ramo profissional. A cultura social do ramo profissional envolve o respeito à sua área de trabalho, normas de condições. Exemplos de atitude ética no ambiente de trabalho. Respeito à hierarquia de empresa, dentro da empresa, né? Dentro da escola, dentro da secretaria, dentro da prefeitura, temos que respeitar, né, a hierarquia. Busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho. Eu quero crescer, eu quero me destacar, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um profissional ponta firme. Mas para isso eu não preciso estar prejudicando o meu colega de trabalho. Eu não preciso estar passando a rasteira ou apagando o crescimento, ou atrapalhando o crescimento do meu colega. Realização em ambiente de trabalho apenas de tarefas relacionadas ao trabalho. Gente, ambiente de trabalho é local de realizar tarefas de trabalho. Não levar o individual, o particular para nosso trabalho. Isso aí é falta de ética. Respeito às normas e regras da empresa, do município, né? Ser um profissional ético é aquele que é justo, correto e adequando qualquer decisão que seja tomada, deverá estar de acordo com os valores como: 1. Ser honesto. Temos que ser honestos, temos que falar sempre a verdade e assumir nossas responsabilidades, né, sobre os nossos erros. O que isso é isso, Maria? Costumamos, né, não ter coragem de olhar, ver o nosso colega do lado fazer algo errado. Costumamos fazer vista grossa e chegar ali e falar com outro colega: poxa, você está vendo que coisa errada que o fulano está fazendo? Fulano está cumprindo a sua obrigação com o seu trabalho. Isso é incorreto, isso não pode. Você está sendo honesto? Você pode estar sendo honesto com o companheiro lá, mas você não vai estar sendo honesto com o companheiro que está cometendo o erro. Então, quando você vê um companheiro cometendo um erro desse, você tem que ser honesto e falar a verdade. Porque falar a verdade não é errado. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu não vou falar a verdade, o que eu penso daquele companheiro de trabalho, porque ele vai ficar magoado comigo. Não! Você tem que falar. Você tem que falar, você tem que dizer a verdade sempre em primeiro lugar. A honestidade sempre vem em primeiro lugar, mesmo que a verdade doa. Quem falou que honestidade é fácil? Quem falou que ser honesto é fácil? E principalmente assumir a responsabilidade sobre os nossos erros. Olha, eu estou aqui no meu serviço hoje, eu fiz algo errado, não foi intencional, mas nem sempre a gente acerta todas, hoje eu errei. Ah, vou esconder aqui, vai que alguém veja. Já ouviram que mentira tem perna curta? E aí é onde acontece todo o auê dentro das nossas próprias instituições aí, e acaba acarretando discórdias, né, atritos, discussões aí, né, que poderiam ser evitadas.
Então a gente tem que se responsabilizar, ser honesto também, assumir nossos erros e olhar lá para o nosso chefe superior e falar assim, poxa, eu errei, o erro foi meu, estou aqui, vamos consertar? O que eu preciso fazer para consertar? Eu tenho certeza que aquele seu chefe imediato vai admirar a sua coragem, a sua responsabilidade e vai ajudar e assim seguir em frente. Respeitar o sigilo. Quando a gente fala aqui de respeitar sigilo, gente, não é jogar a sujeira por baixo do tapete e ficar, ó, de boca fechada, não. Sigilo, questão criminal, né, justiça. Mas a publicidade tem que acontecer dos nossos atos, os atos das nossas instituições, ok? Ter comprometimento, temos que nos comprometer com o nosso trabalho. Gente, trabalhamos 8 horas por dia, é 8 horas do meu tempo que eu tenho que me dedicar ao trabalho. Trabalhamos 6 horas diariamente, são 6 horas que eu tenho que estar voltado ao meu trabalho. Porque se eu não me comprometer em fazer um trabalho a contento, com comprometimento, o que vai acontecer? Eu não vou estar contribuindo para o sucesso da minha equipe e a minha equipe vai falhar. E lutar aí com os companheiros e as demais pessoas que o circulam, né? Ter uma conduta aí respeitosa, né? Faltou umas letrinhas ali, mas ter uma conduta aí respeitosa com os companheiros e as demais pessoas que o circundam. Então, assim, todo mundo, meus companheiros de profissão, meus alunos de sala, meus companheiros, os pais, responsáveis, quem atende outra esfera da administração pública, né? Os contribuintes, né? Pessoal da saúde na saúde, da assistência na assistência, na obras, o povo que eles atendem na obra, ter uma atitude de uma conduta de respeito com os companheiros e as demais pessoas que circundam a gente aí durante o nosso dia a dia de trabalho na administração pública. Então, para frisar novamente, isso aí são atitudes éticas. E vamos falar um pouquinho da moral lá em cima que eu li. O que é moral? Moral são costumes, hábitos de uma comunidade. Se você chegar aqui em Carlinda, na sociedade, no município de Carlinda, vai ter um costume. Se você chegar na cidade do Rio de Janeiro, lá vai ser hábitos e costumes diferenciados, línguas, formas de viver, comidas. Então isso é moral. O que é moral talvez pra gente aqui em Carlinda, talvez é imoral lá no Rio de Janeiro. E o que é imoral lá no Rio de Janeiro, talvez é moral aqui em Carlinda. Vice-versa aí. E como exemplo eu vou citar, lá nos anos de 1950, 1960, as mulheres, né, que naquela época a mulher não podia votar, a mulher era reprimida e assim por diante, ela usava aquelas vestimentas longas, todas fechadas, né? Se uma mulher usasse uma calça comprida e uma blusinha de alcinha, já iam falar o quê? Aquela mulher é imoral. Por que ela é imoral? Porque ela não está seguindo os hábitos e os costumes daquela época, daquela sociedade. Hoje, no ano de 2021, se você colocar uma calça, uma blusinha de alça, se você usar um shortinho, uma mini saia, dependendo do lugar, né? Quem vai falar que você não está respeitando o hábito, o costume? Porque isso hoje é normal, isso hoje todo mundo usa, né? Repito que depende do lugar. Né? Vou frisar isso, porque não é todos os lugares, né? Cada lugar que a gente vai tem que ter aí um tipo de vestimenta, e nós vamos falar muito sobre isso no nosso código de ética. Então é isso, são hábitos e costumes de um determinado lugar que é moral, né? E a ética é um comportamento individual, é uma filosofia do contexto organizacional. Então aqui em Carlinda, no município de Carlinda, moral, né? É ser um profissional responsável, competente, e daí ele vai colocar no código de ética, foi colocado na nossa lei 1082, no nosso código de ética, quais são os comportamentos aí, e as atitudes, os deveres, né, fundamentais
e as vedações ao servidor público, porque se ele sair, se ele não cumprir o dever do Código de Ética e seguir as vedações desse Código de Ética, ele está sendo aético, ele não está tendo ética. Então, a ética é os princípios estipulados pelo empregador, que é, no caso, o município de Carlinda, a prefeitura municipal, ok? E a ética profissional é entendida como os parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma profissão, né? Tanto numa empresa, tem empresa que tem seu próprio código de ética, empresa particular, e o código de ética da administração pública, que é o de suas esferas aí. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviram falar sobre o código de ética profissional. O médico tem que seguir um código de ética, se ele sair dali ele pode perder aí o seu credenciamento, né, o seu CRM. O psicólogo também tem que seguir seu código de ética, a enfermeira, o contador. Então, assim, tem muitas profissões, né, que a cultura é ter, né, na sua área de trabalho, normas e condutas aí do código de ética. E eles têm que seguir. Se não seguir, o advogado, eles perdem o credenciamento para o trabalho. Para vocês verem quanto é importante e o quanto é necessário seguir um código de ética, ok? Vamos para o próximo slide? O nosso código de ética, já falei que é do ano de 2018, em seu artigo 1º fala o seguinte: essa lei complementar institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público do município de Carlinda. No artigo 2º fala assim: o exercício do cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança exige conduta compatível com os preceitos desse código e com os demais princípios da moral individual, social e funcional, em especial com os seguintes. Então, assim, a partir do momento que eu assumir um emprego público, seja ele de concurso, seja ele em comissão, seja ele carga efetiva ou em comissão, ou qualquer tipo de emprego público, e volto a falar que os agentes públicos todos somos agentes públicos, inclusive os conselheiros, a gente tem que seguir o Código de Ética Municipal. Então, a partir do momento que a gente assume já com essa responsabilidade de seguir o Código de Ética da Prefeitura Municipal de Carlinda, do município de Carlinda, que é a Lei 1082. Então, vamos lá. No inciso 1º, né? Com os demais princípios da moral individual, social e funcional, em especial com os seguintes: 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primários maiores do que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, emprego ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder municipal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos municipais. Olha só que forte lá no inciso 1º, tá? São princípios primários, né, primordiais, né, que devem nortear a dignidade. Temos que ser dignos do serviço que a gente está, temos que exercer nosso serviço com dignidade, com decoro, com zelo e eficácia. E a nossa consciência aí, ó, tem que estar voltada a esses princípios aí. Por quê? Porque as atitudes, os nossos comportamentos, as nossas atitudes são direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos municipais. Se nós não exercermos o nosso trabalho com dignidade, com decoro, com zelo e eficiência, dentro, né, no exercício do nosso cargo, dentro do nosso cargo, da nossa profissão, da nossa instituição, ou fora dele, a gente aí está, né, ferindo a honra e a tradição dos nossos serviços públicos municipais. Então, independentemente de quando você aceita a função de ser um servidor público, ser um agente público, a gente sabe que isso refletirá na nossa vida num todo,
tanto no exercício como fora do exercício da nossa função, do nosso cargo, ok? E o servidor público, lá no inciso 2º, fala que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Temos que ter ética sempre. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoantes as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá vendo como que é nossa responsabilidade? Nós vamos ter que decidir, quando nós estamos no nosso cargo lá, o que é justo ou injusto, legal ou ilegal, conveniente ou inconveniente, oportuno ou inoportuno, mas principalmente e também o que é honesto e o que é desonesto. Temos que cuidar com o que é honesto para seguir a honestidade e excluir a desonestidade, porque isso é fundamental para nós, servidores públicos, no exercício da nossa função. No inciso 3º fala: a moralidade da administração pública municipal não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Olha aí, gente, nós temos que distinguir entre o bem e o mal sempre. Isso é bem, isso é bom, isso é ruim, né? Isso é pro bem do povo, isso é mal pro povo, mas sempre pensando no bem comum, porque o fim da administração pública é o bem no todo, mas não o bem só para Maria, não o bem só para o José, não o bem para o Joaquim, é o bem comum, ok? E o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, a moralidade do ato administrativo é o quê? É a lei, é a legalidade. Por quê? Porque a lei existente aqui no município de Carlinda, que segue as leis do Estado, que segue as leis do governo federal, né, da União, ela é superior a qualquer ato. É o nosso costume, é os nossos hábitos aqui dentro, seguir, né, e respeitar as leis municipal, estadual e federal. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos paga direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, como eu falei lá atrás, nós mesmos ajudamos a pagar o nosso salário. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erguendo-se como consequência em fator de legalidade. Então, né, temos que ter moral, temos que ter a moralidade, seguir as leis e as regras, os costumes, enquanto servidor público. E o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Olha aí, gente. Vamos colocar dentro de uma unidade escolar? Nós somos um servidor, sou uma zeladora de uma escola. E quantas vezes eu, como zeladora daquela própria escola, eu estudei? Eu fiz meu ensino fundamental, eu fiz meu ensino médio, né? E após eu sair. Então, o serviço público, o trabalho desenvolvido pelo servidor público, ele deve ser entendido como um acréscimo ao próprio bem-estar do servidor. Porque o servidor, ele está fazendo um trabalho de limpeza durante o de manhã e pode estar estudando à tarde. Não é isso? Ou outras questões, talvez teve épocas aí que o professor só tinha ensino fundamental, ele dava aula para os anos iniciais, para primeira série, segunda série, como era dito anteriormente, estudava o ensino médio, o motorista, né, o técnico, né?
Então, assim, nós somos nossos próprios beneficiários do nosso próprio trabalho. Isso quer dizer que tem que ter o trabalho como nosso maior patrimônio, deve ser considerado como nosso maior patrimônio, porque é muito bom, é muito gratificante ver o nosso trabalho tendo êxito. E através da eficiência, da nossa competência, do êxito desse trabalho, eu também estar sendo beneficiada. Ou eu, ou meu filho, ou meu pai, ou minha tia, minha nora, meu neto, minha neta. Ok? Deu para entender? Então vamos lá para o próximo slide. A função pública integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. A gente ouve assim, que a vida nossa particular é lá fora. Então, eu sou uma coisa lá fora e eu sou outra aqui no trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Eu não levo o meu trabalho para casa e eu não trago a casa para o meu trabalho. Não. Independentemente da forma, da atitude que você vive ali na sua vida privada ali, ó, vai refletir lá no seu trabalho. E conforme for o seu desempenho, a atitude tomada no trabalho, com certeza vai chegar à sua família também. Temos que separar, tentar levar as duas situações da melhor maneira possível, mas em dissociar realmente, nós não vamos conseguir. E muito da nossa vida privada poderá acrescentar no nosso trabalho. O conhecimento adquirido lá, desde quando eu nasci, os valores, as normas, as regras obtidas no meu seio familiar, poderá muito contribuir no meu serviço, mas também poderá diminuir. Talvez aquele costume não é bacana, talvez lá na minha família eu costumo ser ético, não provocar fofocas, não falar dos outros pelas costas, falar sempre a verdade, ajudar sempre nas tarefas em conjunto. Se eu já terminei a minha, por que não ajudar o meu colega? Contribuir de uma forma geral. Talvez eu sou assim. E essas suas características lá do privado vai ajudar certamente. Certamente você no teu trabalho. Você vai crescer. Né? Você vai crescer no seu trabalho, você vai crescer enquanto profissional. Mas se eu sou fofoqueiro, como é que fala? Dissemino a discórdia no seio da minha família. Se eu acho que se aquela tarefa é minha, eu só vou fazer aquilo, o resto que se dane, não vou contribuir com a minha família, então eu não vou contribuir com o meu, colega também. E aí, ó, você enquanto profissional só vai se diminuindo e acaba se tornando até um incômodo no meio da sua equipe. E isso, gente, é muito, muito triste. Salvo os casos de investigações policial ou interesse superior do município e da administração pública municipal a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui-se requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Tá vendo, gente? Tá aí tudo que acontece nas escolas, tudo que acontece na Secretaria de Educação, tudo que acontece somente se for casos irrelevantes aí, a gente tem que publicizar. E talvez um erro cometido lá dentro da minha escola, se for publicizado em uma reunião, não precisa dizer o nome não, evita que outra unidade escolar, que outra equipe cometa os mesmos erros. Mas nós temos costume de falar assim, ó, vamos para debaixo do tapete. Não fala para ninguém não. Se sair dessa escola, eu sei que eu já vivi em escola, se sair lá para a escola, chegar lá na Secretaria de Educação, se sair dessa escola, se chegar até os pais, eu sei quem falou, e aponta de dedo, e ameaçam, e depois perseguem. Isso não pode. Isso não pode. Não deve, não é considerado.
E nós, como somos servidores públicos, a gente tem que aceitar críticas. Porque nós somos representantes do povo. E às vezes a gente, como servidor público, gosta muito de olhar a política de um modo geral, a nível nacional, estadual, municipal, e fazer críticas, e crítica à secretária de educação, porque é um agente político, crítica para a prefeita, crítica para os vereadores, crítica para o secretário de obras, e assim a gente gosta de criticar. Por quê? Porque nós temos o direito, porque nós somos cidadãos, nós temos que ter voz ativa, nós vivemos num país democrático. Mas se alguém critica sua postura enquanto servidor público, você não aceita. E qual a diferença de você, servidor público, de qualquer agente político que presta serviço para o público? Seja ele secretário, seja ele diretor, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele vereador, seja ele presidente. Nenhum. Da mesma forma que nós criticamos, nós podemos ser criticados. Da mesma forma que nós elogiamos, nós podemos ser elogiados, ok? Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode omiti-la ou falseá-la. Em hipótese nenhuma, mesmo que isso seja difícil olhar e falar para a pessoa. Não pode. Ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública municipal. Chega alguém e fala assim: ah, diretor, eu quero matricular meu filho no prézinho. Por quê? Porque meu filho já vai fazer 4 anos em abril e a data base para matricular é 31 de março, é só 2 dias de diferença. Aí você pega e fala assim: ah, nós vamos ver, eu vou lá na secretaria, vou conversar com a secretária e quem sabe ela não abre uma exceção. Você está o quê? Você está omitindo, falseando a verdade. Porque não pode, na lei é clara. Até 31 de março, completados, vai para o pré. Antes dessa data, o que é? Creche. Tem que se matricular na creche. Então assim, porque você pensa, ah, mas é só 2 dias. Mas então vamos mudar a data para 15 de março. Aí a criança nasceu dia 14, vai ser só um dia. E vai mudar para janeiro, dia 25 de janeiro. Aí a criança nasceu dia 26. Sempre vai ter um dia, 2 ou 3 depois da data. Sempre. Então, infelizmente, tem que ter regras. Não tem como fugir às regras e nós não podemos falsear a verdade. E ainda que seja contrário aos interesses, porque o interesse daquele pai é que ele fosse para o pré logo e não passasse quase um ano na creche, pronto. Mas nós não podemos, gente. Nós só podemos fazer o que a lei permite. E a lei diz que é a partir de 31 de maio, até 31 de março. Ok? O município de Carlinda não pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do ato do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquila a dignidade humana. Então, gente, nós não podemos crescer. Carlinda não pode crescer. O município de Carlinda não vai crescer sobre o erro. Porque assim, a partir do momento que a gente está mentindo, a gente está errando. A gente está aniquilando a dignidade humana. Por quê? Porque cria-se uma expectativa naquele pai, quando a gente está falseando a verdade, de que, nós vamos dar um jeitinho, nós vamos lá, querendo ser legal. Cria-se. E quando chega aqui, vai falar, não pode, vamos olhar a lei. E aí ele vai chegar a aniquilar a esperança daquele pai. E talvez daquela criança. Que está ali, né? Se a gente dá expectativa para o pai, a gente dá expectativa para a criança. Então, vamos cuidar sempre das nossas palavras, né? Porque todo mundo tem direito à verdade. Ok? Sem contar assim, gente, quando vocês conversam com alguém sobre um erro, né, se você conversar sobre um erro cometido, sempre dar direito de resposta. Aquela pessoa, eu não gosto, vou falar a verdade, eu não gosto de denúncias anônimas. Por quê? Porque a pessoa tem que saber. Não quer dizer que não tenha, como na ouvidoria, respeito, mas eu prefiro não, né? Eu acho que a pessoa tem direito à verdade, tem que saber quem que está apontando
E quando a gente fala, a gente tem que assumir a responsabilidade, ok? A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público municipal caracterizam-se o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Gente, cuidado com quem vocês tratam mal. A forma com que vocês tratam mal. Não quer dizer que vocês não possam se defender ao ser tratados mal. Mas vamos tratar bem as pessoas que estão pagando o nosso salário. Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público. Olha aí, diretores, as escolas estão bem atentas sobre isso aí. Deteriorando por descuido ou má vontade. Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, à instalação ou ao município, mas a todos os homens de boa vontade que dedicam sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Olha aí o patrimônio público. Nós temos que zelar pelo patrimônio público. Se nós não zelarmos, nós estamos prejudicando a todos que lutaram, né? Todos os homens de boa vontade, homens, mulheres, né? Que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e esforços para construí-lo. Porque tudo que tem no público é construído pelas nossas mãos, pelos nossos salários, pelos nossos impostos, ok? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente dano moral aos usuários dos serviços públicos municipais. Então, assim, eu tô lá, no final do ano, tá ali uma fila enorme, tá aí 50, 60 pais aí de fila, naquele sol quente, porque não vai ter espaço para todo mundo ficar na sombra, nos corredores ali, para poder fazer a matrícula. E tá lá o técnico A e o técnico B, que é responsabilidade deles fazer a matrícula. E eu, professor, estou lá, ou a merendeira, a zeladora, o vigia, o motorista, estou lá e estou vendo aquelas pessoas lá, naquela fila, um, depois outro, levando 1, 2 horas, 3 horas, até terminar aquela fila. E eu cruzo os braços e fico esperando o que vai acontecer. Caracteriza atitude antiética, desumanidade. Se eu, Maria, posso ir lá junto com aqueles técnicos, ajudar e agilizar aquele serviço, para aquelas pessoas, não vou estar só ajudando os meus companheiros, mas principalmente as pessoas que estão ali na fila, a ofertar o trabalho que eles vieram procurar, que no caso ali é a matrícula, realizar a matrícula do seu filho. Gente, isso aí é humanidade, isso aí é respeito à dignidade humana. Então vamos pensar nisso, temos que ser sempre colaboradores uns dos outros. E pensar seriamente em cada pessoa que está ali esperando, né? Chegou alguém na escola, receba, oi, tudo bem, como é que é? Como é que o senhor está, a senhora está? E aí, criança, e aí, menino bonito, como é que vai? Posso ajudar? Isso é bacana. Às vezes chega alguém na escola, chega lá, se não chegar lá e perguntar o que quer, fica esperando. E aí? Vamos receber, vamos tratar as pessoas, o povo, da forma que nós queremos ser tratados quando chegar, porque nós atendemos a educação. Mas quando nós chegarmos na saúde, nós queremos ser atendidos dessa forma. Quanto à saúde, quando chegar na educação, também quer ser recepcionada e atendida dessa forma. Então, é uma contrapartida. Esse negócio se eu sou técnico, só vou serviço técnico, isso deixou de existir. Deixou de existir no momento que eu faço parte da equipe e a equipe é um todo. E se eu posso contribuir, se eu tenho capacidade técnica para contribuir naquele serviço, eu vou contribuir. Eu, Maria, sempre, quem né, há 20 anos, 21 anos no serviço público de Carlinda, na rede municipal, eu já fiz de tudo na educação. Mas tudo, Maria, falei, tudo não. Porque se eu ver a merendeira fazendo comida, eu não vou ajudar. Mas Maria, por quê? A não ser cortar lá a batata,
a cenoura, os legumes, aí eu dou conta. Mas cozinhar, eu não sou boa para cozinhar. Então, na cozinha lá, temperar as coisas, eu não vou fazer. Eu posso contribuir o que eu sei, o que eu tenho competência para fazer. Ah, mas se eu ver o motorista lá, o motorista faltou, vou pegar onda, ó, vambora, molecada. Não, sou uma péssima motorista. Então, assim, mas há situações como uma sala de aula, ah, Maria, faltou um professor, quantas vezes, gente? Faltou um professor, não tá lá, eu vou deixar aqueles alunos lá fora. De várzea, aconteceu um problema sério, problema sério de saúde, isso aí a gente sabe que acontece. Aconteceu algo grave, um imprevisto ali, professor, porque eu, detentora de conhecimento, porque eu não posso chegar lá e passar o meu conhecimento àquelas crianças. Ah, mas eu não tenho a disciplina, eu não tenho o conteúdo. Não precisa. Vai lá, se uma merendeira quiser passar aí 1 hora dando aula sobre alimentação saudável para as crianças, ela vai conseguir. Se a zeladora quiser passar 1 hora dando aula para os alunos, dando aula não, estando ali, palestrando, vamos falar dando aula não, que ela não é professora, mas palestrando para os alunos, a importância da limpeza, da higiene na sua vida pessoal, ela vai. E vai conseguir, vai sair de letra. E aquelas que vai aprender tanto que talvez o professor não vai conseguir ter aquele êxito, que talvez aquela zeladora tenha, porque ela faz ali, ela sabe da importância. Mesma forma, o motorista, gente, dar aula, dar uma palestra ali sobre os cuidados, as responsabilidades que se tem com a vida ao dirigir, ao carregar, transportar aqueles alunos, carregar aluno através do ônibus, as leis de trânsito. O técnico falar da importância da matrícula, a importância da tua documentação, a vida daquela criança vai ficar ali para todos sempre. Por isso que é importante os pais irem nas reuniões, participarem ativamente, né? Respeitarem a matrícula certinha. Se um dia ele ficar 20 anos sem estudar, como acontece até hoje, aí chega aqui, eu pensei que tinha acabado, não existia mais, mas está ali, a vida daquela criança vai ficar ali. Então, e o professor da mesma forma, gente? Pode ajudar na limpeza, pode ajudar na alimentação, descascando lá alimentos, se for um bom cozinheiro pode ajudar, se for um técnico, pode ajudar na parte técnica, nas matrículas, né? E assim por diante. Então, nós somos equipe. Então, a gente tem que contribuir para o bem comum. Sempre vamos ter que contribuir para o bem comum. E o nosso bem comum na educação é a escola. Ok? O servidor público deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, os descasos e acúmulo de desvio tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Gente, temos que seguir as regras. Não há explicação, por exemplo, todo final de ano, todo o povo da educação sabe que é feito portarias. Portarias preparadas, né, realizadas aqui em conjunto com o sindicato, com o conselho, com os diretores, com a turma da secretaria, vai para as escolas. Nas escolas, de costume, ler aquelas portarias. Ah, mas é chato. Ah, entrou aqui, saiu aqui. Aí você deixa de cumprir uma regra lá daquela portaria. E portaria sempre, né, segue leis. E aí você vem falar, mas eu não tinha conhecimento, Maria. Não há justificativa de você não conhecer o que é correto. E vou falar uma coisa para vocês, principalmente depois de vocês ouvirem essa capacitação que eu estou dando. Principalmente, né? Tirando o primeiro vídeo aí, que foi um pouco mais pelo meu nervosismo e segurança, talvez, mas eu acredito que a gente está conseguindo passar para vocês toda essa questão da administração pública, da educação no todo, porque nós precisamos de educação no todo, na íntegra. Então, não haverá desculpa, porque se vocês
não estudarem, assistirem essa capacitação, vão ser cobrados lá na frente quando não cumprir. Ok? Temos que seguir as regras dos nossos superiores. Né? Lá na escola, os professores do coordenadores do diretor, o coordenador do diretor, o diretor da secretária de educação, a secretária de educação da prefeita. Temos nossos superiores e devemos seguir as regras, ok? Toda ausência injustificada do servidor público do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público municipal, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Aí eu coloquei aqui em cima o outro junto para poder fechar essa parte. Fala lá, o servidor público que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração. Olha aí o que eu disse. Nós colaboramos e podemos receber a colaboração. Isso é maravilhoso. Quando a gente colabora, a gente fica feliz de ajudar. E quando a gente é ajudado, tem colaboração, a gente fica feliz de receber ajuda. Pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento do município de Carlinda. Então, tudo que a gente faz, mas eu sou concursado para professor, então é só em sala de aula. Não, mas eu sou zelador, é só em sala de aula. Não, eu sou secretária, então só vou ficar aqui atrás da minha escrivania, dando ordens e beleza. Se isso aí, a gente tá contribuindo para o engrandecimento de Carlinda, gente? Não. Então é prazeroso você colaborar com as pessoas. Aqui na Secretaria de Educação chega um monte de caixa, de material pedagógico, de merenda, de secretária, de mamanda caducando. Vai buscar, vai puxar, vai contribuir, porque a gente quer agilidade naquele processo. É muito gratificante a gente ajudar as pessoas, é muito gratificante colaborar e ver que a Secretaria de Educação está indo, não é porque tem 500 funcionários, mas com o pouquinho que tem aqui, a gente faz muito. E esse muito que a gente faz, a gente contribui para nossas escolas. Da mesma forma que você que está aí nas escolas. Da mesma forma é você. Saber que você está contribuindo. Mas chegou merenda na minha escola, eu não vou ajudar, não. Não é minha responsabilidade. Deixa lá as merendeiras lá que se vira. Responsabilidade dela. Às vezes os homens ficam lá sentados e não vai buscar, que não é... Gente, que isso? Que cabeça é essa? Aí quando você não colabora no momento dessa, aí a hora você tem que sair às pressas, com uma ausência justificada, vocês viram que eu vou falar, não se esqueça, né, do inciso anterior, do 9º. E ela também não vai te ajudar, não. Porque se você colabora, você tem colaboração. E aí nós vamos estar ajudando o crescimento na nossa escola? Crescimento de Carlinda? Não, gente. Não. Temos que dar as mãos, temos que contribuir. Uma mão, lava a outra. Porque se uma mão lavar a outra, vai ser mais difícil. A gente conseguir essa lavagem de mão aí, talvez a gente não vai conseguir higienizar ela direito, não. Se uma não lavar a outra com o sabão aí. Só assim, com a mão, vai ser muito mais difícil. Né? Muito mais difícil e às vezes não vai sair tão limpa que nem a gente esperava. E lá, vou citar certinho, porque às vezes as pessoas esquecem. Hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou para a escola, não, porque... Ai, meu Deus do céu, tenho que fazer compra, gente, né? Recebi o salário hoje, terça-feira, então, me desculpa, diretora, hoje eu vou lá, vou colocar um substituto no meu lugar e eu vou ir fazer compra. Ou então, vou pedir para um colega meu me substituir. Primeiro, nós não podemos contratar serviço de terceiros. Nós não podemos pagar pessoas de fora para poder fazer nosso trabalho na unidade escolar. Por quê? Porque aquele trabalho ali é meu. Quem recebe o salário sou eu. E eu tenho que cumprir.
A partir do momento que eu não cumpro, que eu deixo de cumprir e pago uma pessoa de fora, isso aí pode me dar um problema enorme. Isso aí é um processo administrativo. Por quê, gente? Se você chamar uma pessoa ligada à administração pública, numa situação de emergência, uma situação muito séria, a gente respeita. Porque imprevisto acontece na vida de todo mundo. Mas se você colocar um professor, por exemplo, pegar um professor lá fora, que não tem vínculo com a escola, que não tem uma faculdade, mesmo que tenha faculdade, mas que não tem vínculo com a escola, nem com a administração pública, e ir lá, cuidar das suas crianças, dar aula para suas crianças de 3 anos, e acontecer qualquer coisa com aquela criança, e mesmo que não aconteça, se for denunciado, gente, fica a dica, se for denunciado, vai responder. Por quê? Porque gente, quando a gente assina um contrato, um concurso, a gente se responsabiliza no todo. A gente não pode colocar qualquer pessoa lá. Não pode, não pode. É terceirização de serviço. Não podemos terceirizar porque nós não temos esse poder. Nós não podemos, gente. É falta. E toda a nossa falta injustificada não é por qualquer coisinha, não, que eu posso faltar ao serviço. Há situações e há situações. Olha, eu tô aqui, infelizmente aconteceu um acidente grave com a minha família. Gente, família é família. Aconteceu, mas aí eu vou fazer compra. Hoje eu tô com uma dor de cabeça, não dá não. Gente, vai lá, toma um remédiozinho, traga, né? Se eu fosse, se eu fosse vir trabalhar todas as dores que eu tenho, não vinha não. Eu já tenho dores até no nome lá, Maria das Dores. E parece que do nome se espalhou no corpo todo. Então, assim, a gente tem que haver um comprometimento. É claro que se você não estiver bem de saúde e não conseguir, realmente, você tem que procurar um médico. E esse médico que vai te justificar a sua ausência, que é através de um atestado médico. Então, assim, eu preciso ir no banco hoje, o banco só atende na semana, no meio de semana, né? Tem que ter uma justificativa muito plausível. Mas eu tenho que ir no banco hoje, mas o banco só atende no meio de semana. Mas o banco atende até que horas? Até as 2. Você trabalha que horário? De 1 às 5. E por parte da manhã, por que você não foi ao banco? Então, toda ausência injustificada e aquele superior que não registra a ausência justificada do seu servidor tem que ser penalizado. Porque nós, gestores, temos que orientar todos a justificarem as suas ausências. E lá no livro ponto, colocar lá, tem um livro ponto, você não assinou porque você não foi. E aí, lá no teu número, meu número é os 4, eu vou assinar lá. Hoje eu não vim trabalhar, a Fabiana veio. Então, lá no número 4, a Fabiana vai lá, Fabiana, tal, no lugar da Maria. Isso pode, gente? Não pode. Faltou. Coloca lá um risquinho anulando aquele dia e coloca em observação o motivo da falta. Né? Pode ser lá atestado médico, pode ser lá licença maternidade, licença, né, para paternidade, licença dia lá, que quando a gente trabalha no cartório eleitoral. Mesmo lá no cartório eleitoral, que eu tinha aqueles dias de folga, eu não posso assinar nada, não. Por quê? Porque eu não fui trabalhar. Então, coloca-se um risquinho, é óbvio que você vai colocar falta. Porque tem gente que fica com raiva só de colocar falta. Coloca lá, daí coloca observação, né? A gozo de licença eleitoral. A licença eleitoral por trabalho eleitoral, ok? E assim por diante, gente, porque se há uma justificativa plausível, você não vai ser penalizado lá na frente. E se a gente não participar, faltar ao trabalho por qualquer coisa, a gente está desmoralizando o serviço público municipal. Está desmoralizando a nossa escola, eu vou estar desmoralizando a Secretaria de Educação e eu vou estar desmoralizando nossos alunos, nossos pais, o povo e principalmente a mim mesma. Ok? Vamos para os próximos slides? Aí agora nós vamos falar dos deveres fundamentais do servidor
público, mas aí eu falo demais, né, gente? Porque eu gosto de ler e falar e refletir, e aí os vídeos saem muito, ficam muito longos e às vezes cansam. E aí eu vou parar por aqui hoje. Mas a gente vai dar continuidade, né, num outro vídeo. E o próximo vídeo vai vir falar dos deveres fundamentais do servidor público segundo o nosso Código de Ética, Lei 1082. Então, um grande abraço a todos. Espero que eu tenha contribuído. Quero agradecer de coração o carinho das pessoas que está tendo paciência, que está assistindo os nossos vídeos, que está gostando, me parabenizando. Não é necessário, gente. Eu fico até com vergonha, né? Pelo carinho recebido aí, dizendo que eu estou contribuindo. A gente quer mesmo contribuir. E também leva alguns puxões de orelha. Esse dia eu fui ali, minha filha, numa escola, o diretor olhou assim para mim. Maria, aquele primeiro vídeo seu não ficou muito bom, não. Cheguei a ficar roxa. Mas os outros você estava parecendo uma advogada falando. Daí eu falei assim, realmente, diretora, o primeiro vídeo eu estava nervosa, às vezes insegura. É claro que também aqui eu não estou muito à vontade, porque não é fácil falar. Mas a gente tem que superar nossos limites. E eu gostaria de falar. Eu, Maria, eu tenho um problema de saúde. Eu fui diagnosticada com um problema chamado síndrome do pensamento acelerado. O que é essa síndrome do pensamento acelerado? Eu estou falando uma coisa, estou pensando outra e acabo eu não concentrando nas minhas palavras e gaguejo, e pulo, e erro. Porque veio falar em WhatsApp. Quem me ouve falar em WhatsApp fala assim, meu Deus do céu, como é que uma criatura dessa pode ser secretária de educação? Eu tenho certeza disso. Só que assim, gente, todas as limitações que a gente tem, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado e tenho também fibromialgia, que são duas doenças bem complicadas, né? Tomo medicação, tenho acompanhamento médico para esses fins, é óbvio que tenho, mas são dois problemas de saúde que eu tenho que realmente não é fácil. Só que eu vou cruzar os braços, sabe? Porque meu primeiro vídeo não foi tão bom, eu analisei, eu assisti, mas se eu tivesse assistido antes eu não teria publicado, né? Mas pedi para as meninas publicarem aí, e depois que eu assisti, falei, puxa, né? Mas tá bom, foi o que eu pude fazer, eu tenho certeza que todo mundo entendeu aí a mensagem daquele vídeo. Mas eu agradeço de coração, do carinho de todos vocês, né, que estão assistindo, que estão acompanhando. Podem mandar elogios, eu vou agradecer, muito obrigada. E pode mandar críticas também. Mandem as críticas também, gente. Por quê? Porque só assim, com as pessoas falando pra gente que você pode mudar isso, melhorar naquilo, é tão bom ouvir a verdade. É tão bom ouvir a verdade. Eu prefiro uma crítica verdadeira do que um elogio falso. Tá? E não que as pessoas que me elogiaram, eu tenho certeza que foram do fundo do coração, eu me senti emocionada. Não tem como me sentir emocionada. Mas eu, como vocês aí sabem que tem muita gente, porque o elogio individual, o elogio num grupo, eu sei que é sempre elogios verdadeiros. Mas às vezes a gente está no grupo aí, no dia a dia da nossa... Né, às vezes a gente recebe um elogio que a gente fica se perguntando, será que é verdadeiro, será que é falso? A crítica também é bem-vinda. E questionamentos. Então assim, vamos dizer qual é a melhor forma. Ah, Maria, eu vou ficar uma hora e pouco, ouvindo aquele vídeo, você falando, como você destabela, não para de falar. Né? Às vezes é cansativo. Reúne dentro da própria escola, com álcool gel, com máscara, com distanciamento social. Bota na tela de um computador. Né? E assiste em companhia. Você pode fazer os questionários em grupo que a gente quer participação, porque é muito importante esse curso, ok? É importante para mim, Maria, que eu estou aprendendo junto com vocês, e é importante para vocês entender no todo da educação. E também para os servidores públicos geral, a questão do Código de Ética, que é uma lei, né? De âmbito municipal, da administração toda, quem quiser disponibilizar para algum conhecido, para algum parente, para alguém que tem interesse de estudar, de ver, né, o que é esse código de ética, o que ele vem dizer, mostra também, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção. Espero que tenha contribuído, né, com mais esse vídeo.
e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.